Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal. Teremos um bate-papo aqui hoje para vocês. Vamos esperar nossa convidada chegar. Fala, Paulo, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa noite, Marcondes. E aí, tudo bem? Ana Paula, boa noite. Fala, Murilo. Olá, olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Deixa eu acertar aqui minha câmera aqui, que tá cortando minha cara. E aí, tudo certo? Sua voz Tudo tá bem legal certinho. pra mim. Tá me ouvindo bem? Tá tudo legal? Tô ouvindo bem também. Tô Tá, ouvindo bem. o pessoal aí que tá vendo a gente, estão ouvindo a Rebeca bem? Que o meu teste eu já fiz. E aí, gente? Tem o pessoal entrando, oi Marla, tem um pessoal que eu não conheço, você deve conhecer. Carol, conheço. É, Daniel, você vê o povinho subindo aí também, né? bem. Então tá bom. Então tá ótimo. Rebeca, deixa eu te falar. Rebeca ou Queca? Tanto faz. Tanto faz? Mas Minha mãe profissionalmente, me deu o né? nome, minha mãe me deu o nome de Rebeca, mas os amigos chamam de Queca. Não, porque eu falo assim, nós estamos aqui no ambiente, né? Mas vamos falar de uma coisa mais profissional e tal. Aí eu me forço a falar Rebeca, mas aí não é a Queca. Tudo bem, tudo bem. Se Né? sair também não tem problema. Então tá bom. Então, Queca, vamos lá. Eu Bom, sempre vamos lá. peço, eu sempre peço nesses minutinhos iniciais para o convidado que eu chamei se apresentar, né? Porque assim, por que eu chamo as pessoas aqui? Eu estou chamando os amigos aqui só para passar o tempo? Eu acho que não. Eu acho que os meus amigos têm algo de interessante para passar para quem nos assiste. E o que você tem de interessante, né? Então, enfim, eu peço o pessoal se apresentar aí um pouquinho para a galera te conhecer. Quem não te conhece, né? Lógico. Ah, sim, claro. Bom, vamos lá. Eu sou conservadora e restauradora por formação acadêmica. É um curso de graduação, realmente, as pessoas se impressionam, não conhecem, é uma coisa um pouco diferente, assim, mas de fato é um curso especializado, direcionado para isso. Na verdade, eu comecei a minha jornada acadêmica como estudante de arquitetura, mas, enfim, não existia o curso de graduação de conservação, era uma coisa mais aberta, era uma formação mais guerreira, digamos assim. E aí, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu descobri que abriu esse curso novo e aí eu revolucionei minha vida, porque é de fato uma coisa que eu gosto muito Que bom. e espero passar para as pessoas um pouquinho do que eu sei e por que que eu gosto tanto. É isso que é importante. Legal, legal. Mas fica à vontade, ficou à vontade de talvez um dia fazer arquitetura e tal, ou não? Ou realmente ou era só um caminho para chegar onde você chegou? Então, eu gosto muito, muito, muito de arquitetura, gosto muito, muito, muito de urbanismo, inclusive. Isso foi uma Aham. descoberta durante a faculdade, não era uma coisa que eu achava tão legal assim, por ter uma ideia. E, sinceramente, assim, quem sabe um dia, quando a vida for calma, talvez eu finalize esse processo. Quando ganhar na Mega Sena. Quando eu estiver aposentada, riquíssima, eu vou lá e Aí tá faço. bom. Tá certo. Rebeca, olha só. Rebeca, Queca, eu vou ficar trocando, tá? Vou ficar usando os Tudo dois, bem. né? Deixa eu só falar assim, oi Verônica, oi Karine, e tem o pessoal que eu não conheço, a Caroline, tem um pessoal aí chegando. Então, boa noite para todos. É, Galera, companheira de curso tá chegando também. Legal, legal. Deixa eu te falar, ô Queca, as nossas áreas, eu sou historiador para quem está chegando aí, para quem está entrando na live por você, né? Porque também aparece você ao vivo lá, né? Então o pessoal entra Uhum. por você ali também. Para quem não sabe, eu sou professor de história, né? Sou formado em história pela Estácio, dou aula, já vai fazer 5 anos. E assim, tem uma ligação mais
né, assim, eu sempre boto assim, existe muita proximidade entre o campo da história e o seu campo, mas tem um porém. Porém que eu digo é o quê? Tem muita coisa que às vezes você se aprofunda nessa área de patrimônio, né, de bens, né, históricos e etc., e que para mim é superficial. Para mim, assim, eu sei qual é a importância dentro do meu estudo da história, mas tem muito mais coisa além disso, né? Uhum. E aí, enfim, queria ouvir um pouquinho de você, o que você tem pra gente aí, pra gente falar um pouquinho sobre isso, sobre patrimônio. Eu acho que isso é muito Bom, importante. Assim, deixa eu só rapidinho, né, para eu falar, né? Porque assim, às vezes fica assim, que aquelas coisas velhas, né? Eu ouço isso de aluno, né, às vezes, né? Porque aquele prédio aham, velho e tal. Só que sim, sim, assim, sim. acabou que nos últimos anos essa coisa veio à tona, né? Por incidentes que nós tivemos, que eu acho que a gente vai comentar no nosso bate-papo aí, né? Teve o Museu Vamos, Nacional, teve a igreja lá na França, enfim, teve um monte de coisa aí que isso acabou vindo sim. à tona. E qual é a importância realmente disso, né? E aí, enfim, queria ouvir um pouquinho de você. Então, eu vou fazer um breve panorama para ficar bem desenhado assim o cenário, né? Tá. Enfim, a palavra patrimônio, ela tem uma origem grega, né? E partindo, né, a palavra tem uma relação com pai, no caso, não o pai, o homem e tudo mais, mas quem veio antes, nossos antepassados, né? E essa questão da memória, do que vem, né? Esse conceito foi se formando e daí a importância, porque nós somos hoje em dia o produto do caminho histórico, social, familiar e tudo mais, né? As pessoas estão inseridas nesse contexto. E o patrimônio, ele é um reflexo desse caminho histórico, né? Edificado, enfim. No caso, o patrimônio edificado que eu estou falando, porque, na Sim, verdade, porque tem o imaterial também, né? sim, e no caso, a gente não herda dos nossos pais simplesmente heranças materiais, a gente herda também valores, conceitos, hábitos, manias, coisas malucas e coisas legais também. E, enfim, e aí esse conceito do patrimônio, ele foi se contextualizando, se materializando. Com o passar dos anos, as pessoas elas acabaram ligando muito profundamente essa coisa material, até porque a gente viu essa tendência, né, de órgãos mundiais de patrimonialização de edifícios, de história, de cidades históricas e tudo mais. Mas com uma mudança de cenários, por exemplo, quando o Japão entrou num papel mais fundamental, digamos assim, de apoio da Unesco e tudo mais, o Japão tem uma característica interessante que o patrimônio do Japão não é necessariamente. Não, tem vários tipos de patrimônio, mas eles têm Uhum. uma linha interessante, que é o seguinte, se você for visitar uma exposição antiga, você pode se deparar com uma canoa, por exemplo, completamente nova. Você olha e fala assim, bicho, isso daí não é velho. Mas o interessante é que o que é antigo é a maneira como se faz aquela canoa, né? Então, eles Tá, entendi. patrimonializaram o como fazer. E aí se entra a questão do que é imaterial e que, por exemplo, o jongo ser um patrimônio nosso, não é uma pessoa chamada Sim. jongo que é eterna, né? É Eu ia até uma você. dança. Você falou isso do Japão, eu Pode ia falar. falar isso. É uma tentativa. É mais ou menos o que o Brasil vem. Quer dizer, não sei se tem poucos anos ou muitos anos, né? É que eu estou chutando. Mas assim, é uma coisa que o Brasil faz em algumas áreas. Por exemplo, a questão do acarajé, por exemplo, né? É Isso, uma forma de fazer, né? E tal, enfim. É isso sim, que você tá. É legal isso, maneiro. Não sabia sim, disso, é bem não. legal. É, queca também é cultura. Ah, E aí, no caso, tem uma coisa interessante que muitas pessoas, quando falam, essa coisa é velha, não sei o que e tudo mais, elas não percebem que patrimônio é linguagem também, né? Então, assim, o edifício que está lá, velho pra caramba, ai, nossa, que ninguém vai aí, que droga. Ele, na verdade, ele é um marco físico de um processo histórico. Por exemplo, sim. o Palácio Duque de Caxias, um exemplo, ele esteticamente, ele não me suscita nenhum apreço, digamos assim, né? Eu olho ele e Só, acho só ele muito rapidinho, feio.
porque eu não sei se todo mundo tá ligado. Palácio Duque de Caxias, para quem é aqui do Rio de Janeiro, fica ali do lado da Central do Brasil. É a sede, né, Isso. das Forças É, Armadas, né? Enfim, então, é, beleza. sim, Ok, continua. sim. Também não gosto daquele Eu prédio, não. ia. Acho feio a beça, mas enfim, vamos lá. E assim, além dele esteticamente ser feio, ele tem toda uma questão simbológica Sim. de um período da história e tudo mais. E uma coisa que é interessante é que, independente da gente gostar ou não de algum período histórico, é importante que a gente tenha noção da existência desses períodos históricos, porque a gente consegue entender melhor os processos, né, que a gente passa socialmente falando, e isso fica Uhum. registrado, né? E a gente acaba, consequentemente, evitando cair em novos erros e novas contradições e antigos erros em novas formas e por aí e Mas vai indo, né? relaxa, Queca, que isso não acontece no Brasil. O Brasil é Não, super tranquilo com a sua história. Todo mundo sabe tudo, super. ninguém Todo mundo comete os sabe mesmos tudo. erros, tá tudo certo. Em Aqui é todos os lugares, maravilhoso. né? Não, mas falando sobre isso, E, rapidinho, falando sobre isso, tem um pode negócio que é falar. muito legal, que é no Chile. Eu nunca fui ao Chile pessoalmente, não sei se você já foi, mas uma vez eu assisti uma palestra com uma historiadora brasileira que tinha ido fazer pós, ou sei lá, alguma coisa no Chile. E aí ela falou que é muito legal, porque vários lugares lá no Chile, tipo praças e tal, eles têm super referências à ditadura chilena, que ela estava falando sobre ditadura, né? Então, assim, por exemplo, chega numa praça, tem o nome de pessoas que morreram, né? Tem o nome lá, por exemplo, do ditador fulano de tal, entende? Assim, não é o Sim, sim, presidente, sim, sim, sabe? Então, assim, sim. ela falou que é muito legal porque as pessoas na rua, elas estão em contato com a sua história de Com a alguma forma, história. né? E eu Sim, achei isso bem, bem exatamente. bacana, essa experiência que ela passou. É. Justamente, o patrimônio ele é linguagem, independente de você ser a favor ou contra alguma coisa, quando você apaga aquilo completamente, você deixa a sociedade refém de novas situações similares, né? E o ideal é que a gente aprenda com os nossos erros e nossos acertos, independente da vertente política ou qualquer coisa que seja das pessoas, né? E aí, no Sim, caso, tem uma coisa interessante em relação ao patrimônio, que quando a gente vê uma situação de guerra, né, antigamente isso era muito mais globalizado, né? As guerras mundiais eram mais globais, mas hoje em dia, se você sim, for parar para ver, até hoje, algumas guerras, essas guerras de petróleo e tudo mais, vira e mexe tem alguma notícia assim de que alguém foi lá e bombardeou uma mesquita, uma igreja bizantina ou algum elemento histórico antigo. E isso é interessante, além de triste, né? Mas claro, é, é. a, a análise simbológica que eu estou querendo dizer Sim, sim, claro. é, é que, na verdade, como o patrimônio ele é tão expoente de uma sociedade que num contexto de guerra, as guerras elas não são simplesmente na seara corpo a corpo, né, de matar um Sim, ao não. outro, mas ela também versa no sentido de você influenciar o moral daquela população, porque você conquista também aquela cultura, você domina aquela cultura, você domina aquelas pessoas e as pessoas subservientes ou com medo, elas pressionam o governo a ceder e tudo mais. Então tem toda uma manipulação de Você- sentidos, de vetores e ameaças, né? E Tem aí aquelas quando você cenas clássicas, bombardeia. aquelas cenas Ah, clássicas, né, do pessoal derrubando estátua, né, e tal. Você tem isso, essa cena sim, clássica sim, na Revolução Russa, sim, tem isso, e tem outros momentos isso, também, né? Também faz sim, parte sim. disso, desse E processo. justamente. E aí, quando você faz esse tipo de comunicado, né, à população, ó, tá vendo isso aqui que você ó, acabei com isso e tal. Mesmo que a pessoa não frequente aquela mesquita ou não frequente aquela igreja bizantina, aquilo dali faz parte do imaginário popular, né? Sim, E aí, nesse contexto, inclusive, de guerras, a gente teve diversas guerras, né, e tal, mas teve uma guerra em especial, a Segunda Guerra Mundial, que foi um
momento pontual que tem muita relação com a teorização, digamos assim, da conservação, né? Legal. Quando as cidades, né, se viram, tinham lugares com mais de 80% de destruição, né? Sim. As pessoas estavam, obviamente, né, arrasadas em diversas formas. E aí tinha uma personalidade chamado Cesare Brandi. Ele é um pilar teórico da conservação. Ele, ele, ele era um advogado, né, e trabalhava Uhum. com gestão pública e tudo mais. E, assim, eu, enquanto início da minha caminhada acadêmica enquanto arquiteta, meus amigos arquitetos, Natália, que está me assistindo, pode corroborar, a Bia, também arquiteta, pode corroborar isso que eu estou falando. A cidade, o urbanismo, toda a organização e fluxo de pessoas, isso influi muito, né, no sentido de conforto, de acolhimento e tudo mais das pessoas. E aí, esse cara, o Brandi, a gente chama carinhosamente ele de Brandi, nosso parceiro, a gente Tranquilo. chama ele com essa intimidade toda porque ele foi muito importante. E, e aí ele começou a tentar organizar como é que esse surgimento das cidades poderia se dar, né? E aí, enfim, a conservação, a restauração, desde sempre existiram, né? O cara lá nas cavernas fazia lá um desenho com sangue, só o fato dele estar não desenhando em cima, ou então ajeitando ali para não sumir aquele desenho, tudo mais, isso já é um ato, né? Em relação a isso. Mas no caso o Brandi, ele começou a estabelecer alguns parâmetros. Tudo bem que já existia a alguns esforços nesse sentido, mas o Brandi ele teve um papel de destaque, digamos assim. Até hoje Uhum. as pessoas usam ele como parâmetro e tudo mais. Daí, no caso, ele conceituou algumas coisas, porque assim, como as cidades elas estavam muito arrasadas, era necessário ter algum tipo de crivo para saber por onde começar e onde você despender esforços, né? E aí ele escreveu um livro, A Teoria da Restauração, que até hoje é referência, e, e ele colocou alguns termos que a gente usa assim Até muito hoje. Aham. profundamente. Sim. Que são, no caso, ele falou sobre a questão da mínima intervenção, que seria você não fazer uma intervenção a nível você modificar aquilo dali, porque aquele símbolo, independente da sua opinião, se é mais feio, mais bonito, eu poderia fazer um negocinho aqui que fica melhor, aquilo dali não cabe a você, porque aquilo dali versa em relação ao conjunto, né? E aí, justamente, para o que selecionar em relação ao conjunto, né? Aquele conjunto dali gosta muito daquela igreja, mas tem 3 pessoinhas que gostam daquela colunata que caiu não sei onde, pipipi. Então vamos focar naquela Na igreja igreja? que a Aham, sim. grande maioria, aquilo faz parte, as pessoas nascem, crescem, morrem ali dentro e tal, pronto. E aí ele teve esse esforço, né, de, de teorizar essa coisa do conjunto, o que é relevante, o que é especial, né, esse conceito do que é Posso te especial. interromper só um minuto? Porque me veio uma Sim, questão na senhor. cabeça que eu quero saber se tem a ver com o que você está falando ou não, ou se é uma grande maluquice minha. É porque eu É. fico pensando assim, né? Por essa coisa, eu sou historiador, eu adoro coisa velha. Né? Eu adoro ler os prédios lá coloniais, não sei o que, eu adoro isso. Mas, assim, eu entendo que a cidade é um organismo vivo. Ela precisa se modificar. Não tem jeito, a cidade está sempre se Sim, modificando de alguma forma. Então é sim. impossível manter tudo, né? É impossível manter tudo. Sim, Né? sim. Então, assim, o que o Brant, que você está dizendo aí, uma das coisas, né? Lógico, eu imagino que não seja só isso, assim, mas uma das coisas que ele fez foi tentar ver isso. Por exemplo, né? Aquilo que merece ser preservado porque tem uma importância dentro daquela sociedade e aquilo que, infelizmente, pode, talvez por algum motivo, né? Ou por uma guerra, ou por uma mudança, mesmo, sei lá, qualquer motivo que seja, Isso, né? Ser modificado, etc e tal. É isso. isso, Ou isso não? que você está colocando é o conceito de memória.
Tá. Memória é justamente quando você detecta o que vale ou o que não vale a pena ser preservado. E aí, no caso, para você fazer esse tipo de crivo, deve ser levado em conta diversos fatores. E aí o problema é que, ao invés das pessoas levarem o conceito da memória em conta, elas levam opiniões particulares, né? Ah, sim, E tudo claro. mais. Econômicas, É, né? Enfim, questão da justamente. Inclusive, gentrificação, etc e tal, né? sim, sim. Inclusive, um exemplo disso é inclusive o caso do Palácio Monroe, que a foto que a gente escolheu para fazer a divulgação e tal. É muito interessante essa análise, porque ela é super polêmica e tem É. várias coisas. Meus amigos arquitetos talvez fiquem um pouco chateados, mas Aqui é um canal aberto, é um bate-papo aberto. Pode falar o que quiser. Pode falar mal do Bolsonaro, pode falar o que você quiser. Pode falar mal do Lula é, também, fica à vontade. fala mal de todo mundo. Fala mal de todo mundo. No caso, o que acontece? O Palácio Monroe, ele foi projetado, era uma estrutura metálica desmontável e foi participar de um concurso. Isso lá nos inícios da República, né? A República Isso, aham. de 89, ele é de, acho que 1904. Ele é de 1904. Acho que é isso, é E 1904, aí, e é. ele fez parte desse concurso lá nos Estados Unidos, e ele inclusive era chamado como a joia da feira, ele teve maior destaque e tal. E aí ele foi trazido para o Brasil, foi montado 2 anos depois, e ele passou a funcionar como uma espécie de um símbolo de poder, né? Porque o Senado Sim. se instalou lá dentro, a Câmara É só porque também. você acabou falando muito rápido, mas assim, ele Hum. foi feito lá nos Estados Unidos, né? Você me conhece, que é a história que eu conheço, você me conhece se eu estiver errado. Ah, Que acho que é pode falar. 1904, e aí depois ele é Isso, meio que desmontado, né? Eu não sei exatamente como é que isso, foi isso, foi isso, trazido é, e foi colocado em 1906 aqui, porque a Avenida Central, que é a atual Rio Branco, tinha sido inaugurada no final de 1905. Não me lembro a data exata, mas foi em 1905 a inauguração. E aí a inauguração dele, porque assim, a avenida foi inaugurada, mas ainda tinha muito prédio sendo construído, né? Lógico. sim. E aí ele é colocado lá no início, na verdade, porque ali é o início, não é o final, né? No início da. Não, desculpa, ali é o final. Ele é colocado no O final. final da Avenida Rio Branco, Isso, que era a Avenida Central, ali em 1906, onde hoje é a Praça Mahatma Gandhi, né? Ali no Passeio Público. é. É isso mesmo. Que algumas pessoas, eu me incluo, chamo de Praça do Gollum. Praça do quê? Do Gollum, Gollum? Não sei o quê. Ah, do... tá. Ok. Ah, tá. Tô dando aí. Parece mesmo. Mas Ou enfim. apenas uma parte nerd Aham, da, tranquilo. da minha pessoa. É isso aí, de todos Enfim, nós. eu falei rápido dessa parte, porque Só o pessoal entender, que era o um pessoal às vezes em momento. casa, Sim, parece que eu tô na sim, sim. televisão, né? A pessoa em casa, eu tô em casa também. É, eu também Mas tô. o pessoal que tá assistindo a gente, às vezes não conhece essa história, é só para entender. Aí ele foi montado ali na Rio Branco, Sim, né? Um sim, palácio sim, enorme, lindo, maravilhoso. sim. E aí continua essa história que ele E foi o Senado Federal, realmente. isso. E aí, no caso, ele surgiu num contexto de afloramento, né? O Rodrigues Alves e o Pereira Passos, eles estavam fazendo todo um processo de modernização, Sim. era um símbolo de progresso aquilo tudo, né? E o estilo arquitetônico do Monroe, sim, é que você falou do negócio da estrutura. Ele é uma coisa impressionante porque ele é um dos primeiros prédios, né, que a gente tinha de estrutura metálica montável e desmontável. Isso é um super projeto de engenharia, super interessante. E aí, o estilo arquitetônico dele é o estilo eclético, Sim. que eu, desde o primeiro segundo que eu entendi o que era o estilo eclético, nossa, eu amava, eu e a Natália, minha amiga de faculdade, a gente tem super relação com isso. E aí, no caso, só que existia um arquiteto super famoso, o Lúcio Costa, que ele tinha uma pequena grande
implicância com esse estilo. Por quê? Pequena, grande é ótimo. É, Mas é isso é, mesmo. É. não é um estilo coroado, não é um estilo acadêmico, digamos assim. Ele é uma consequência, digamos assim, dos novos burgueses, né? A classe É, emergente da é. coisa. Que é o que a gente vê, né? A pessoa tem uma possibilidade de construir uma casa, nunca teve uma casa, quando ela vai fazer o quê? Nossa, eu quero tudo. Eu quero colunata grega, eu quero arabescos, eu quero rosa, eu quero não sei o quê. E o estilo eclético, ele era uma expressão do gosto popular daquela época, um somatório de coisas. Então, não era um estilo coroado pela academia, não era clássico, não era neoclássico, não era maneirista. E o Lúcio Costa, que ele era um cara intimamente ligado com o modernismo e com essa coisa das linhas retas, pilotis e tudo mais, ele é uma arquitetura pensada, é uma coisa que tem um sentido daquilo Sim, tudo, né? sim. Então ele tinha uma implicância muito grande. Tanto é que os tombamentos de edifícios ecléticos foram posteriores, assim, não era uma coisa que a relação que a gente tem hoje em dia, até o Teatro Municipal, É ele eclético, foi é. depois do que a gente imagina tombado. Sim, 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 é. É. Mais ou menos E aí, recente, né? Mais ou menos que eu é, digo, né? Porque, enfim, em referência, é, né? sim. E aí, Referencialmente, no é. caso, o Palácio Monroe, ele entrou numa discussão em relação a isso, porque, ele era um símbolo de poder, um símbolo da República e eclético, né? Então, juntou fome, vontade de comer, e ele entrou na mira dos governos da ditadura militar, começaram a falar sobre o projeto do metrô passar ali embaixo e tudo mais. Bobeira. Só que, na verdade, o metrô não passava ali, É, nunca mas passou isso era ali. uma coisa. Nunca. E aí começou esse debate, né? Tem que derrubar, não pode ficar, não sei o quê e tudo mais. E aí tinha uma pressão imobiliária, mas na verdade isso não entrou na conta, né? Apesar de existir, de ser uma rua super em vista, e É, é tinham vários prédios. o que eu ia falar era exatamente isso, né? Que tem um documentário, né, que saiu há uns anos atrás e tal, com o Moro, e eles colocam, isso tudo que você está falando, eles colocam. Mas um dos fatores que eles colocam é exatamente essa questão imobiliária, que acabou ficando numa discussão e que acabou não saindo do papel, né? Quer dizer, o negócio, né, o prédio vai vir a Sim, ser derrubado, como você vai falar, e acabou que não foi construído nada no lugar, quer dizer, nada. Tem um estacionamento ali maravilhoso, é. subterrâneo. E um chafariz que foi Chafariz. comprado na época do Império. Que não E, estava ali, que estava na época, estava na Praça da Bandeira e foi para lá, é, enfim. Porque esse chafariz já teve é. em vários lugares do Rio de Janeiro, né? Diferentes. Ele vai Sim, passeando pelo Rio. Mas o que eu quero dizer é o isso. seguinte, porque realmente, quando o palácio ele é montado, você ali acaba a rua, porque ali era a praia. Pô, acabou. Com o aterro do Flamengo, você passa aquilo ali, passa a ser um lugar, e até hoje é, assim, um lugar que assim, ninguém nunca mais vai ter no Rio de Janeiro, porque é uma frente aberta, porque não vai nunca ter nada na frente tampando aquela visão, né? Então, assim, em termos imobiliários, aquilo ali era fantástico. Acabou que realmente Sim, não foi sim. nada feito no lugar, né? Enfim, É um estacionamento subterrâneo, né? subterrâneo, enfim. Mas Isso. continua, só queria botar esse Mas, adendo. não. E o que é interessante é que foi justamente no governo Ó, Geisel. Calvin tá prestando atenção no que você está falando, o Calvin. Esse moleque vai manjar tudo. Pô. Pode crer. Você não liga, não, que às vezes eu faço uns negócios com a mão, dou umas risadas, não é de você, não, é porque eu tô lendo o que o pessoal escreve. Eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade de focar no assunto, porque sobe algumas coisas eu vou ler. E Mas a eu gente estou me não consegue esforçando. falar com todo mundo, que é tanta coisa. É, Mas enfim. sim. Vai, continua E aí do aí, Palácio Moro, no que eu gosto caso, muito. o que é interessante é que foi bem na gestão do Geisel, né, que o palácio que foi derrubado, porque era um cenário de muita instabilidade, de como é que ia ficar a questão da ditadura.
tinha muita sim. pressão da oposição, né? E aí é perfeitamente compreensível que um objeto de poder da República, num cenário de instabilidade, aquilo tudo fosse alvo daquilo com as desculpas mais engraçadas, né, para não dizer outra coisa. Patafúrgias, E, e aí, no caso, o Lúcio Costa levantou da tumba da aposentadoria dele para escrever uma carta para dizer que aquilo ali não tinha relevância arquitetônica, não sei o quê, não vem pipipi, pra nada aquilo popopó. ali. Lúcio Costa, jamais perdoarei. Ele teve apoio da mídia, né? Porque assim, eu já vi, eu vi Teve, capa do teve, Globo apoiando a derrubada teve, do Palácio Moro, que aquilo ali era feio para a cidade. É teve. claro, ele estava Sim, abandonado, ele estava enfeiado, né? Ele estava com as janelas quebradas, sim, ele estava sim, mendigo morando ali dentro, ele estava feio. Isso não quer dizer que o sim, prédio era feio e que não tivesse importância, né? Assim, sim, existe uma sim, sim, diferença entre uma coisa e outra, né? sim. E no caso, ele é um exemplo muito marcado dessa questão do símbolo, do patrimônio, que é um símbolo, e de como as pessoas lidam com isso. E a foto, inclusive, que eu mandei para você do Palácio Moura para a gente botar na chamada, ela é mais interessante ainda do que simplesmente uma foto do Palácio Moura, porque é um cartão postal, né? Sim, E ninguém compra um cartão postal de uma coisa que não gosta para enviar para uma pessoa, a não exatamente. ser que seja um cartão para, olha, eu Um odeio cartão de você ódio, muito, né? desejo todas as piores coisas, toma essa porcaria horrível aqui. Exatamente. Mas não é o caso e tal. Então, assim, isso impactou muito as pessoas, porque havia toda essa confusão, inclusive até nesse documentário que você citou, da demolição do Palácio Murray, tem o depoimento de um arquiteto que acompanhou esse processo e ele mesmo fala: eu não acho aquilo dali bonito, mas também não acho que tinha que ter sido derrubado. Então, ele expressa um pouco essa questão de que não é uma questão de gosto, é uma Exatamente. questão de você entender aquele papel social, que aquilo ali transcende a sua opinião e o seu gosto. Aquilo tem a ver com o imaginário popular, o que aquilo representa e tudo mais. E as tomadas de decisão do que derrubar, do que manter, do que preservar, tem que ter uma relação com essa expressão, né? Sim, Esse resultado. E aí, no sim. caso, eu estou falando várias palavras de preservação e conservação e tudo mais. Eu vou rapidamente explicar um pouquinho esses conceitos para ficar um pouco mais claro. O que acontece? A Conservador é preservação. quem vota na direita, não é isso? Não, Eu tinha que fazer essa piadinha, mano. todo mundo faz, todo mundo faz. E quem não é de direita, quando ouve, quando eu falo que eu sou conservadora, as pessoas me olham assim. Aí eu falo, a minha profissão é Queca ser votou no conservadora. Amoedo e anulou no segundo turno. E aí, e aí é sempre uma Fala, Gassi. tensão, assim, né? E mais pra frente eu vou contar até uma situação engraçada em relação a isso. Não, beleza. Mas eu quero Mas saber, preservar e conservar, né? Vamos lá. Sem isso. piadas A, agora. a, preserva- a preservação, tudo bem, é bom para dar uma relaxada. É isso aí. A preservação, ela é como se fosse assim, um grande guarda-chuva, né? Que você soma esforços para que você faça com que aquele bem ou aquela, enfim, né, aquele objeto, aquele prédio, aquela cultura e tudo mais perdure. Então, existem uma gama de atividades que você pode fazer. São leis, são organizações para difusão da educação. A preservação ela é um grande guarda-chuva. A conservação são as coisas que a gente pode fazer diretamente em relação ao objeto. Então, tem a preventiva, que é tudo que você faz para evitar que aquilo ali se degrade, e Uhum. tem a curativa, que são aquelas mínimas intervenções, como o Brand mesmo teorizou, que você pode fazer. Então, por exemplo, aí você vira para mim e fala assim: eu tenho a certidão de nascimento da minha tataravó, e antigamente ninguém conservava e cuidava da certidão de nascimento, porque quando casava jogava fora, e eu guardei, mas ela está muito horrível, o que eu faço?
Aí eu vou lá, faço uns pequenos band-aids, entre aspas, de papel japonês, que é um papel super delicado, transparente. Ele não tem um impacto visual e ele tem muitas fibras entrelaçadas para manter aquela coesão, né, entre o Uhum. rasgo e tudo mais. Eu faço uma planificação e não sei o quê. São coisinhas que não vão impactar In- diretamente naquilo ali. Intervir o mínimo possível naquele Isso, objeto daquela forma que ele já está, né? isso, exatamente. Né? Se for É. para transformar o objeto, vai ser outro objeto também. Aí Isso, não tem exatamente. cabimento O também. restauro, o restauro já é uma intervenção um pouco mais forte, assim, é mais ativo, a gente fala mais ativo, né? É porque você pode se deparar com lacunas, com falta de ornamentos, desprendimento de tinta, de camada pictórica que a gente chama, né? Aquela Uhum. pintura e tal. Mas assim, a restauração, ao contrário do que as pessoas acham, não é uma coisa em que o restaurador senta, vai ficar bom assim. Vou fazer. Não é Não. isso. Depende de recurso iconográfico, que é nada mais, nada menos do que a foto do aquele original para ver como é que era, para saber exatamente o que você vai fazer, o que você não pode fazer e tudo mais. Sobre isso, eu trabalhei um ano no IFAM, na sede do IFAM, no Rio de Janeiro, né, ali na Rio Branco, Uhum. próximo da Praça Mauá. E quando eu trabalhei lá, eles estavam exatamente passando por um processo interno de restauração por dentro. E eu não sei falar o nome, você deve saber, mas eles estavam fazendo Bruno, aquela técnica do. a gente trabalhou no mesmo período lá. Mas eu ficava na exposiçãozinha que estava lá embaixo dos Ah, cento e eu dez ficava anos da lá Rio em Branco. cima Eu ficava lá fazendo embaixo. levantamento Eu de. estava na exposiçãozinha lá embaixo. Mas Gente, enfim, que eles estavam fazendo loucura! aquele negocinho de descascar a tinta, né, para poder chegar no original. Porque era, Decapar, Bruno. porque eles. Você não pode falar e descascar. Você é meu Ah, eu amigo. posso, eu sou só historiador, sou só professor de história. É, Ah, Bruno, crise no decapar, relacionamento. decapar, é isso? Deixa eu anotar, Isso, decapar. isso. Então, mas é porque tinham pintado tudo de branco por dentro e a pintura original era toda cheia de, sei lá como é que se fala, fresco, sei lá como é que é o termo. Mas enfim, era toda cheia de detalhes, né, e tal. Então eles estavam fazendo o decapê, é Você isso? pode falar pintura mural. Pintura mural, ó, maravilhoso, né? Então, para chegar exatamente no original, para eles poderem, né, fazer essa restauração, né? Então, Sim, eu sim, tô corroborando com o que você falou dessa sim, sim. preocupação de saber o original, né? Sim. E no caso, até para você fazer o restauro, existem técnicas diferentes, né? Tem o ilusionismo que você faz, né? Como a pincelada mesmo, original. Tem o pontilismo e que ele é nada mais, nada menos do que se você olhar muito de pertinho, você vai ver um monte de pontinhos, muito pontinhos, pequenininhos, de diversas cores, que se você olhar de longe, você vai ver aquela continuidade. Mas se Uhum. você olhar de perto, você vai ver que não é tão contínuo assim. Então, isso daí permite que a gente evite cair na questão do falso histórico, que o Brandt também teorizou, que é a pessoa não achar que aquilo dali é antigo, sendo que não é. E aí você indica que, Hum, olha, isso aqui é original, menos essa partezinha aqui. E isso daí tem muita relação com o valor do, do, da peça, né? Então, por exemplo, quando alguém for fazer uma intervenção numa tela de vulto mundial, intergaláctico da humanidade, aí o cara não vai simplesmente, não, eu vou dar aqui uma pincelada e tal, no meio da cara do santo, não sei o quê. Então, assim, é. a escolha do que fazer também tem muita relação com esse histórico que a peça tem, qual é a representação dela e tudo mais, né? A E aí, Rosana no falou aí, caso, né, da Câmara dos Vereadores, ó, que ela falou que apontaram por cima de pinturas maravilhosas. Apontaram deve ah, ser algum termo de deve ser vocês. pintar. Não, acho que é pintar. Acho que é É, pintar por cima de pinturas maravilhosas. Que é pode comum, ser. porque as pessoas, elas não. A gente vive numa uma sociedade que não estimula essa área de conhecimento, patrimônio, a gente não tem investimento, então as obras muitas vezes
elas estão relacionadas a licitações mais baratas, e o que é mais barato é você sair pintando, né? Claro. É. Sai metendo E tinta, com certeza. correu uma lágrima. E, e aí, no caso, ó, ela confirmou, pintaram, viu? Ah, tá. Meus poderes mediúnicos, botando aqui. E aí, no caso, mas o que é interessante que eu falei do Brand tem um outro cara, um outro teórico, que mora no fundo do meu coração, que ele surgiu depois, que é o Salvador Vinhas. Ó, falo o nome dele até o coração. Vinhas. Uhum. Ele surgiu lá pelos anos 2000 e quando ele surgiu, ele já estava vendo uma sociedade com novas demandas, com uma nova situação, questão dos LGBTQ+, mulheres, o feminismo, e essas questões todas, né, de atenção a demandas que antigamente as pessoas não viam, até porque num cenário pós-guerra você está dando atenção para outras questões também, né? E aí ele trouxe luz para um conceito que eu acho muito interessante, que é o patrimônio modesto, que é um dos meus objetos de estudo e foco e tudo mais. O que seria o patrimônio modesto? Existem o patrimônio, como eu disse, né? O conceito de patrimônio não é necessariamente aquele prédio do governo que está lindo, maravilhoso lá e tarará, tipo o Monmouth. Por exemplo, eu tenho de patrimônio modesto uma roupinha que a minha avó costurou à mão com florezinhas e bordados e tudo mais. E aí, isso para mim é um patrimônio modesto. Se eu quiser mostrar para alguém, é possível, dependendo da sensibilidade da pessoa, a pessoa pode até virar e falar assim: ah, é velho, isso não é feio. Para mim, aquilo dali é. Cara, minha avó Porra. fez à mão, vestiu meu pai. Meu pai cabeu ali, ó. É Kobe, tá, gente? Eu falei de brincadeira. Tudo bem. E, e aí o conceito de patrimônio modesto, ele perpassa essa coisa dos sentimentos das pessoas, dos afetos com o objeto. Por exemplo, você tem sobrinhos e tudo mais. Quem tem criança pequena na família, filhos, sobrinhos, afilhados e tudo mais, com certeza tem aquele desenho rabiscado, lambido, mordido, com chocolate, não sei o quê. Aí a pessoa vai lá e guarda aquilo dali, é um rabisco, a criança nem lembra daquilo, mas você, poxa, naquele dia ele falou dindinha, ai meu Deus, nossa. Eu tenho guardado bilhete de papel de bala de amigo meu. Eu sou É. dessas. E pra mim, cara, eu vou Dentro da lá e agenda? Dentro da agenda, sim? Dentro da agenda? não, eu tenho uma caixa. Ah, Respeita, me ó, ó. respeita. Com oxigênio controlado dentro da caixa. Climatizada. Não, mentira. Claro. E, e aí, no caso, o patrimônio modesto ele tem a ver com isso, né? E como a gente é uma sociedade que a gente vive essa dissociação com o patrimônio, eu acho isso um caminho muito interessante. Mas no caso, antes de eu falar sobre esse caminho, eu quero dar um exemplo do porquê que eu acho isso tão interessante. Ah, a Bia tá falando de um relicário. Eu tenho um relicário com fotinhos dentro também, que ela me deu. No caso, um exemplo da aplicabilidade do patrimônio modesto. Tem uma obra que foi feita, não vou me lembrar o nome da cidade agora, uma igrejinha bem desse estilo, né? As pessoas nascem, são batizadas lá dentro, crescem, fazem a crisma, casam lá dentro, levam os filhos, morrem, o velório é lá dentro e tudo mais. A igreja é super crucial, importante para aquela cidadeca, e pegou fogo, e as pessoas ficaram abaladíssimas e tudo mais, e tombada, e faz obra, não sei o quê. E aí os responsáveis pela obra falaram, não, vamos aplicar os conceitos
da teoria da restauração e vamos lá e tal. E aí, no projeto de restauro da igreja, eles resolveram fazer essa demonstração de que não era original e que tinha passado um Restauro. restauro, deixando partes da igreja mostrando onde tinha pego fogo. E aí eles pensaram, pô, vamos fazer um projeto interessante, um layout aqui legal, né? Toda uma questão de design de interiores novos, né? Versando sobre essa questão do deixar marcado aquele traço histórico Sim. daquela igreja. E alguém teve a infeliz ideia Hum. de colocar os nichos dos santos sendo esses expoentes históricos dessa tragédia que aconteceu com a igreja. E, obviamente, quando a dona Filomena ia lá rezar para o santo, ela não quer ver o santo no escombro de um incêndio. Ela quer ver o santo, poxa, com brocado. Tadinho do né, santo, gente. Quer ver o santo maravilhoso, incrível, Porra. sensacional e tal. E aí, numa aula de patrimônio, de uma qualificação que eu fiz posterior e tal, a professora levou essa igreja como exemplo e se instaurou um debate. E Bruno sabe, eu sou uma pessoa com tendências a ser do contra e polêmica. Que isso? Nunca. Jamais, eu nunca. Jamais. Né? E aí, a professora falando, né, desse exemplo, das pessoas levarem a teoria, e alguns alunos falando, realmente, o Brand, teoria, da restauro, maravilhoso. E aí eu não gostei. E aí, conforme eu fui falando sobre essa questão, aí alguém até falou assim, tem aqui um registro de que fizeram um abaixo-assinado. A Martina aqui me zoando, falando que eu sou polêmica. E aí fizeram um abaixo-assinado para reclamar, que não gostaram também, não sei o quê. Teve toda uma questão polêmica. E o Vinhas, né, ele não falou sobre essa obra especificamente, não é essa questão, mas o conceito dele fala justamente isso. Ele tem uma frase que, assim, o bom restauro, a boa restauração é a que agride menos, né? Menos afetos. É uma que interfere. Não consigo me lembrar exatamente agora a frase, mas a frase fala sobre essa questão. E aí, quando você faz um restauro em que a dona Filomena fica triste porque o santo dela tá no nicho lá, cheio de escombro, sinais, pegou fogo, negócio do inferno. Aquilo ali para ela é incômodo. Então, assim, claro. Há de se pensar uma maneira de você deixar aquilo dali, conversando com os fiéis que vão fazer uso daquele ambiente, para a função social que aquilo tem, porque aquilo ali não é simplesmente um expoente da teoria do restauro, ela é um lugar de devoção. Ele tem uma função ali, ele tem um uso, né? Enfim, é importante exatamente. isso. Então, assim, é importante conhecer a teoria justamente para você ter uma boa tomada de decisão. Inclusive, tem uma questão em que quando você fala sobre, você no caso se fala, né? Sobre essa questão de um restauro que agride menos os afetos e tudo mais, você é muito sedutor para a pessoa que não é conservador, não é restaurador, virar e falar: não, eu fiz aqui um negócio aqui, ficou lindo, ficou ótimo, todo mundo gostou. Realmente é muito sedutor, mas a proposta do Vinhas não é abrir fronteiras para qualquer pessoa fazer qualquer coisa, né? No caso, a proposta dele é justamente aquela máxima, né? A liberdade requer responsabilidade. Ele não está sugerindo afastar teorias, ele está sugerindo agregar mais elementos para que essa teoria seja melhor aplicada e agrida menos afetos, né? E aí, no caso, a gente tem, além dessa igreja, a gente tem alguns exemplos muito pitorescos em alguns países, como, por exemplo, ficou famoso, né? Aquela
aquela senhorinha que fez uma restauração numa igreja da Espanha, em que Ah, ela aquilo ficou maravilhoso. Inclusive virou meme, pô. Tá ótimo, maravilhoso. Aham. Ela fez, ela fez aquilo dali na melhor das boas intenções, mas, enfim, foi um assassinato. Como diz o ditado de boa intenção, né? É isso. Exatamente. E aí, só que o curioso é que a Espanha tem uns casos muito pitorescos de restaurações. Tem uma catedral que, assim, como eu falei, né, do conceito do falso histórico, a gente tem que, de alguma forma, deixar alguma coisa à mostra, né, do que aquilo ali, ou algum registro, alguma ficha, alguma coisa. A gente tem tudo que documentar tudo e deixar aquilo dali de uma leitura, numa leitura fácil. E aí, qual foi a solução que o cabra lá da Espanha resolveu ter? Quebrou um ornamento de pedra lá da entrada da igreja. O que a gente pode fazer? Acabaram de posar na Lua. Você acha a gente substituir aquele ornamento por um astronauta? Pô, genial! Vamos fazer? Vamos! Aí tem uma catedral na Espanha que tem vários. Ai, meu Deus, Astronautas? esqueci o nome agora. Tem. E tem um Esculturas de astronauta lá no astronautas? meio. Não, é específico de pedra. Estou com amnésia agora. É emoção de falar do astronauta. Mas tem lá as volutinhas, É tudo de por isso pedra que e um daqui a astronauta. 5.000 anos vão achar que a nossa sociedade é fruto de alienígena. Que vão ver Olha astronautas lá no aí, negócio. olha aí, Foi o que olha aí, fizeram ó. no Egito. Entendeu? Dentro de um buraco, aí o cara desenhou um negocinho lá de astronauta e a gente tá achando que é um negócio de ET. Foi isso, na Tá vendo? verdade. Foi Deve ter isso, sido foi isso. exatamente isso. Queca, deixa eu só te interromper E rapidinho, porque nós pode me temos 8 interromper. minutos, então a gente tem que escolher agora o que a gente vai falar, Certo. né? Nós temos Não, 8 minutos e eu eu ia sei que falar você quer justamente agora. apresentar o seu, quer dizer, não sei se é seu, né? Mas você quer apresentar o projeto É meu, sim. do Como Cuidar Meu Bem das filhinho. Minhas Coisas, não é isso? Então, 8 minutos, 7 Isso. agora, eu acho que é a hora disso. Aí depois a gente Vou vai fazer ser outra rápida. live só para falar mal das bizarrices aí da história da conservação, Não, né? era isso mesmo que eu queria dizer sobre as bizarrices. É, Já dei exemplo. foi. A exemplo do que o Vinhas falou sobre o patrimônio modesto, eu, enquanto uma pessoa, além de polêmica, engajada, eu tomei desde o terceiro período da faculdade como missão pessoal fazer um projeto de aproximação entre esse universo da preservação, da memória e a população, porque como a gente está num produto de uma sociedade em que a destruição da educação é um projeto, né? As pessoas elas acabam não tendo noção da sua própria história e nem noção do poder ativo que elas têm sobre isso. E Verdade. aí, eu, enquanto estudante de conservação, eu fiz um projeto que eu usei ele no meu TCC, eu terminei ele no meu TCC, ele começou lá no terceiro período, que é esse, como você falou, como cuidar bem das minhas coisas, que nada mais é do que, além de toda a teorização que eu falei sobre as coisas lá, né, da parte teórica, o produto desse projeto foi a criação de 4 vídeos e uma cartilha que tem formato digital e físico, e aí o formato físico é esse aqui. E ela tem pequenas dicas, né, do que são os fatores de degradação físico, químico, o fator humano e o que você está sujeito a degradar aquelas suas próprias memórias. E como você pode manusear, como você pode guardar, como você pode limpar, são coisas Isso é muito básicas, legal. né? Isso, obviamente, não anula o papel do conservador e do restaurador, até porque a pessoa que nem faz ideia do que fazer, ela também nem faz ideia que aquele profissional existe, né? E Sim. aí a ideia é justamente através do interesse pessoal que a pessoa tem em relação às suas próprias memórias. E quando ela vai lá na internet pesquisar, o que eu posso fazer? Esse negócio aqui tá ficando meio amarelo, a minha mãe falou para eu usar isso, mas a minha avó falou aquilo, o que será que é Passa um melhor? bicarbonato Né? de sódio, né? Tudo é bicarbonato de sódio, né? Maravilhoso. E aí eu reuni
Bruno, não mexa com o meu coração. E aí eu reuni algumas dicas básicas que as pessoas podem fazer nas suas próprias casas para elas evitarem uma degradação. E quando você evita uma degradação, você também propicia que o restaurador possa te ajudar, porque se Claro. aquilo dali está absolutamente degradado, você vai chegar no restaurador e o restaurador vai falar: olha, sinto muito, desculpa, eu não posso fazer mais nada, porque não tem nem mais como Não tem o que fazer. fazer aqui. Não tem o que restaurar, É. né? Exatamente. E aí, no caso, eu, além de restauradora, e só para explicar, o conservador e o restaurador é conservador e restaurador e não restaurador e conservador, porque o ideal é que você conserve antes, para você não precisar restaurar, né? Sim, Todas as beleza. pessoas que eu conheço na vida que não são de direita e vão falar o que eu sou, falam, ela é restauradora e conservadora. Aí eu tenho que, não, eu sou conservadora e restauradora. Ou então, se eu não conheço a pessoa e a pessoa vai falar sobre mim, a pessoa dá um. E aí as pessoas dão uma olhada meio tipo, como assim ela tá falando que ela é conservadora na minha cara? Ah! E aí tem essa questão. Mas o projeto, ele é muito legal, eu super ficaria feliz se vocês se sentissem curiosos e fossem lá olhar. São quatro videozinhos que eu falo sobre temas de conservação de pintura, escultura, papel e tecido. São as coisas que eu acho que a gente mais tem a dispor assim na nossa casa. O, geralmente assim, né, fotos, né, que tá dentro de Ó, papel, alguma documentos, coisa né? É. assim, documentos, um registro e tudo mais. E, e aí esse projeto tem essas dicasinhas. Eu tenho tanto uma página no Facebook quanto uma página um canal no YouTube, né? Tem esses 4 videozinhos. Confesso que eu não alimento muito a página, não. Que eu não sou social, YouTuber! influencer, não sou, mas o objetivo do projeto era justamente deixar disponível para quando as pessoas fossem fazer pesquisas, elas encontrarem esse tipo de informação numa linguagem acessível, porque é fácil você ter esse tipo de material, mas a pessoa está lá na frente de livros, como eu agora, falando, não, porque a gente pode pegar, eu não sei o que e tal. É. E aí, no caso, a ideia justamente é numa linguagem com humor e para fazer com que as pessoas vejam aqueles 3 minutinhos, os vídeos têm 3 minutinhos, de forma agradável e elas se interessem para buscar mais esse tipo de, de conhecimento, de cultura, e entender que a gente tem órgãos que trabalham em relação a isso, né? O IPHAN está sendo vilipendiado nesse momento, a gente tem aí o Museu Nacional, que foi largado às traças e passou pelo incêndio que levou 1 milhão de coisas, né? Se a gente fosse uma área de conhecimento com estímulo, com incentivo, e as pessoas tivessem o conhecimento de que a gente merece esse tipo de. Senhor, sim, senhor. Que Não a é porque gente corta merece esse mesmo, tipo de corta e já atenção, era. talvez a gente não estaria nessa situação, né? Com No caso, certeza. a gente estaria com a nossa história sendo vista, sendo ovacionada, sendo aproveitada, né? O Museu Nacional era um lugar de, de muita comunhão entre diversos níveis sociais diferentes, né? Tinha muito É muito acesso de importante aquele pessoas. espaço. Sim, exatamente. E É. aí, no caso, a página é Heron Atelier, como se fala mesmo, Rerum. E, e aí tem esse conteúdo lá. Inclusive, eu sou aquarelista, então todas as aquarelinhas que eu faço, que eu vendo e tudo mais, eu coloco de presente para as pessoas saberem também como cuidar. Legal. Fica a dica para vocês, se vocês quiserem presentear as pessoas com conhecimento, fica a dica. Isso aí. Os links estão na divulgação, né? Eu divulguei e botei lá os links. Então vocês podem acessar por lá. Queca, 40 segundos. Queria agradecer muito você ter aceito o meu convite. Queria agradecer muito a presença de todos. Amanhã, 7 da noite, eu vou estar com uma live aqui também com o meu amigo Carlos, Revolução Francesa.
e você tem 25 segundos para se despedir aí da galera. Ai, gente, foi uma super experiência, eu nunca tinha feito, eu amei. Eu que falo pra caramba, é difícil ficar em 1 hora. É muito difícil. Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar. Eu adoro dar informações, eu adoro falar. E queria agradecer para os amigos que super ficaram mandando mensagenzinhas, eu fui lendo, espero que não tenha sido